Olá pessoal, eu sou o professor Sérgio Queiroz, seja bem-vindo ao nosso curso de Química de Resolução de Questões para o Enem. Nós vamos continuar trabalhando hoje Química Orgânica, como trabalhamos da última vez. Química Orgânica é um assunto que se destaca muito na prova do Enem, tem muitos aspectos do cotidiano, assim como reações orgânicas propriamente ditas, isomeria, funções, identificação das funções, e nós fizemos o mix na última encontro que nós tivemos, na última aula que nós tivemos. Hoje nós vamos continuar esse mix resolvendo mais questões no quesito de diferenciar isomeria, tá? Reações também. Vamos trabalhar um pouquinho de polímero na aula de hoje, dentro das questões que eu programei para você, tá bom? Então vamos começar, vou para o quadro e a gente vai começar a resolver. Bom, a gente na nossa primeira questão, pessoal, na nossa primeira questão, eu coloquei uma questão aqui que é bem interessante. Ela vai mixar aí a parte de química orgânica e identificação das funções, bem como conhecimento em relação a detergente, em relação a uma coisa que nós chamamos de micela, como é que a água lava, né? É uma pergunta, por que se lava? Por que o sabão? Eu vou explicar para você isso aqui de forma bem simples, tá bom? Então quando você vai para a questão diz o seguinte, ó, a capacidade de limpeza e eficiência do sabão depende de sua propriedade de formar micelas. Olha só, micelas. Esse ponto aqui, o Enem já tratou mais de uma vez, tá certo? Micelas estáveis, que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas no material a ser limpo. Tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com as substâncias polares, como a água, e partes que podem interagir com substâncias apolares, como as gorduras e os óleos. Então isso seria o sabão. Aí ele está falando aqui, ó, substância capaz de formar a estrutura mencionadas as estruturas mencionadas são sabões, certo? Gente, por favor, olha só, um sabão, eu vou botar bem aqui, eu vou abrir uma tela nova aqui, ó. Um sabão, quando você está falando de um sabão na química orgânica, eu vou botar bem aqui, ó, sabão. Assim como o detergente também, o sabão, ele nada mais é na química orgânica do que um sal orgânico. É um sal orgânico. Tá? É um sal orgânico. Como é que a gente identifica, gente, um sal orgânico? Um sal orgânico, ele vem assim, ó, um radical ligado a uma carbonila, ó. E bem aqui você tem o quê? O mais um metal, ó. Mais um metal. Tá certo? Mais um metal. Sérgio, eu poderia dizer que isso aqui é uma reação de ácido-base? É uma reação de ácido-base, certo? Olha só, vamos dar um exemplo aqui para você, ó. Aí isso vai depender aqui também da valência do metal, né? Você sabe que o oxigênio aqui vai ser negativo, aqui, digamos, vai ser positivo. Isso vai depender, pode ser dependendo da carga do metal, você vai ter uma estrutura ou outra. Mas vamos pegar aqui, se eu pegar, por exemplo, o ácido acético, ó, um ácido acético. Tá aqui, ó, ácido acético. Vou colocar ele na presença de hidróxido de sódio, ó. Olha aí que legal. Isso aqui vai gerar uma reação ácido-base, ó. Reação ácido-base. Ora, gente, por favor, uma reação de ácido e base, você sabe melhor do que eu que uma reação ácido-base produz sal e água. Olha o sal que vai se formar, ó. CH3, ó. C dupla O, Na, mais o quê? H2O. É uma reação ácido-base, forma o quê? Sal, mais o quê? Mais água, gente. Tá bom? Esse sal aqui é um sal o quê? É um sal orgânico. É um sal orgânico. O nome desse sal aqui, especificamente falando, esse sal aqui é o acetato de sódio. É o acetato de sódio. Vou apagar aqui um pedacinho que ficou. Pronto. É o acetato de sódio. De sódio. Muito bem. Ele é um sal orgânico, tá certo? Isso foi só uma reação. Agora, para nós, tá certo? Uma observação aqui. Note bem, ó. NB, note bem. Quem é meu aluno sabe, né? Que é uma observação importantíssima. Um sabão, gente, olha só. Ele tem... Isso aqui é uma cadeia carbônica longa, tá certo? Ó, longa. O sabão, ele é composto de uma parte apolar, que é a parte formada somente de carbonos e hidrogênios, ó, tá certo? Ó. Uma parte o quê? Apolar. É uma parte apolar. E aqui, nessa outra parte, o que é que você tem? Você tem a parte o quê? Polar,
que é justamente o grupamento C-O em um metal, né? Vou botar aqui o sódio de novo para ficar mais fácil por conta da valência, tá certo? Então você tem aqui o metal. Essa parte aqui, eu vou até colocar de uma outra cor, certo? Botar aqui, ó, o vermelho. Esta parte aqui, nós chamamos de cabeça do sabão, é uma parte o quê? Polar. Ela se liga com quem? Com a água. Ela se liga com a água. E essa parte aqui é a polar. Sérgio, o que seria a micela? A micela é quando você tem bem aqui assim uma gordura. Você tem um pedaço de gordura aqui, ó. Ó, uma mistura aqui, você tem uma gordura aqui. Isso aqui é uma gordura qualquer que está na sua pele, certo? Aí você passa o sabão, o que é que acontece? O sabão vai se ligar aqui com a partezinha dele, o quê? Polar. Ou melhor, com a parte o quê? Apolar, que ela é o quê, ó? Porque a gordura em si é uma substância o quê? Apolar. Ela não se mistura com água. Ela é hidrofóbica. Então isso aqui é a cauda do sabão, ó. Isso aqui é a cauda do sabão, ó, que está ligado na gordura. Quem ficou do lado de fora do sabão? A cabeça, que é polar, ó. Ó, ficou aqui do lado de fora, ó. E essa cabeça que é polar, que vai se ligar com quem? Com a água. Certo? Então, quando você tem a estrutura do sabão, o sabão se liga na gordura justamente assim, gente. Ele forma essa estrutura aqui que a gente chama de quê? De micela, ó. Isso aqui que é a micela. Certo? Então, você tem o sabão se ligando em qualquer gordura, formando essa estrutura, que é uma estrutura estável. E nós chamamos essa estrutura todinha aqui de quê? De micela. E a água, onde é que a água entra? A água se liga aqui na parte polar da cabeça do sabão e arrasta a gordura junto com o sabão e tudo. Com a micela vai toda embora junto. Detalhe, ó, então significa o quê? Significa que o sabão que tem uma parte, certo? Aqui o sabão, tem uma parte que é apolar e uma parte polar, o sabão é uma espécie com dupla polaridade. Porque ele tem uma parte aqui que é o quê? Polar, que se liga com a água, que é uma parte hidrofílica, e tem essa outra parte que aqui que é o quê? Apolar. Tá? Nós podemos dizer que essa parte apolar aqui, ó, ela é lipofílica. E esta parte polar do sabão, ela é o quê? Hidrofílica. Hidrofílica. Tá? Então, lipofílica, amigo de lipídios, de gordura, ou hidrofóbica, tem a versão água. Aqui, a parte polar, hidrofílica, amigo de água, ou hidrofóbica, a versão gordura. Essa substância, ela é uma substância anfipática ou anfifílica. Ela tem uma dupla polaridade. Dupla polaridade. Tá? Ela é uma substância anfifílica. Tá? Anfifílica, certo? É uma substância anfi vem de anfíbio, né, ó? São duas, então ela tem uma dupla polaridade. É uma anfifílica, ó, senta aqui, ó. Pronto, ó. Opa. É uma dupla polaridade, ela tem polar e apolar. E essa estrutura aqui é a micela. É assim que o sabão lava. Voltando para a nossa questão, certo? Lembrando, o sabão ele tem uma estrutura grande, tá vendo? Ó? É uma cadeia orgânica grande aqui, a polar. A gente não pode, ó, chegar bem aqui, se eu voltar aqui, ó, sério, isso aqui é um sabão. Isso aqui é um sabão, um sal orgânico. É um sal orgânico. Mas ele não vai funcionar com sabão. Por quê? Porque a parte apolar dele é muito pequena. Como a parte apolar dele é muito pequena, ele não vai ter o poder de formar uma micela. Para formar uma micela, eu vou ter que ter essa parte aqui, que é apolar, uma parte maior, uma parte grande, para se ligar na gordura. Tá certo? Aí quando a gente volta para a questão, eu já estou até me estendendo demais, ó. Quando a gente volta para a questão, a gente observa, é hidrocarboneto, não pode ser. Falso. Aqui, ó, a letra B é um sal orgânico, massa. Quantos carbonos tem? 17, é uma cadeia longa. Aqui, ó, opa,
só tem 3 carboninhos aqui. É um sal orgânico com 3 carbonos. Aqui é ácido acético, não pode ser. Aqui é um éter, também não pode ser, tá falso. Então só pode ser esses dois. Qual dos dois? A letra B. Por quê? Porque a cadeia de 17 carbonos vai se ligar melhor na gordura do que essa cadeia com 3 carbonos somente. Então a resposta da nossa primeira questão, a resposta é a letra B de bola. Beleza? Feita a primeira questão, tchau. Vamos para a segunda. Nossa segunda questão, tá certo? Vou até pedir para cortar aqui para mim, ó. Certo? Vou até pedir para cortar. Bom, querido e querida aluna que está aí, certo? Quando a gente trabalha a parte de funções orgânicas, certo? E eu falei para você que o Enem trabalha com funções orgânicas, ele está misturando também com o cotidiano, isso é cotidiano. Então, saber somente a identificação das funções orgânicas não é o suficiente. É bom que você tenha um conhecimento a mais. Você vê o que a gente trabalha agora? Uma parte de polaridade molecular dentro da química orgânica. Né? O sabão tem uma parte polar, a parte hidrofílica, e uma parte apolar, que seria vários carbonos, né? Quanto maior a quantidade de carbono, mais é apolar essa parte, melhor se liga na gordura. Certo? Então, os sabões, né? O sabão, o sabonete, o sabão líquido, o próprio shampoo, tá certo? Os detergentes, eles têm o mesmo princípio. Eles são o quê? Anfifílicos. Tá certo? Bom, a gente volta para a questão. Vamos lá, ok? Nessa segunda questão, tá certo? Perceba que eu já vou trabalhar aqui, ó, química orgânica misturado com o meio ambiente. Olha o mix que nós temos aqui no Enem. Olha só, ele fala assim, o rótulo de um desodorante aerosol informa ao consumidor que o produto possui em sua composição os gases isobutano, butano e propano, hidrocarbonetos. Inflamáveis, diga-se de passagem. Dentre outras substâncias. Além dessa informação, o rótulo traz ainda na inscrição, né? Não tem CFC. O que são CFC? São clorofluorcarbonos. Para ser mais exato, é o dicloro de fluorcarbono. Essas substâncias, elas destroem a camada de ozônio. Vou continuar lendo aqui, ó. As reações a seguir, que ocorrem na estratosfera, justificam a não utilização do CFC, que é o clorofluorcarbono, ou freon, o gás de geladeira, né, também, nesse desodorante. O que você observa? Está aqui, ó, o nosso CFC. Ultravioleta, ele forma aqui, ó, 2 radicais. Isso aqui é uma valência livre, isso aqui é uma valência livre. Então, são radicais orgânicos. Esse radical orgânico aqui, ó, o cloro radicalar, ele pega e se combina com oxigênio, com ozônio, ó, na verdade. Tá aqui o ozônio, O3. E quando ele se combina com ozônio, ele quebra a molécula de ozônio e forma o quê? Oxigênio, mais um outro radical clorado. Então, o que acontece? Ele destrói a camada de ozônio total. É um fenômeno químico, uma reação química. Quando a gente hoje substitui esse CFC pelo butano, o isobutano ou o propano, o isobutano, ou qualquer um desses hidrocarbonetos, não vai ter essa característica de se combinar com o ozônio. Ele não vai destruir o ozônio, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Você pode pegar seu desodorante e perceber que hoje, pelo menos até os últimos que eu pesquisei, todos eles têm uma base de butano. Tá certo? Então, olha só, vamos ver, vamos continuar lendo aqui, ó. A preocupação com as possíveis ameaças à camada de ozônio, né, que é o O3, baseia-se na sua principal função: proteger a matéria viva da Terra dos efeitos prejudiciais dos raios solares ultravioletas, né? Os raios solares ultravioletas, eles são muito destrutivos para a pele humana, para a matéria orgânica do modo geral, né? Podem causar câncer de pele. Bom, a absorção da radiação ultravioleta pelo ozônio estratosférico é intensa, o suficiente para eliminar boa parte da fração de ultravioleta que é prejudicial à vida. Tudo bem? Deu um texto. Bora ver com a questão que é agora. Já demos aí a leitura, já comentei para você qual é a função aqui do hidrocarboneto em relação à substituição do CFC. Bom, a finalidade da utilização dos gases isobutano, butano e propano nesses aerosóis, certo? São, letra A, substituir o CFC, pois não reage com ozônio, servindo como gases propelentes do aerosol. Acabou. A letra A logo de cara. Certo? A letra B está errada. Por quê? Servir como propelentes, pois
como são muito reativos, os hidrocarbonetos em si são pouco reativos, né? Capturam o freol existente livre na atmosfera e impedindo a destruição, não tem nada a ver. Ele não reage. Ele está lá porque ele é pouco reativo, então não vai reagir com o ozônio e não vai destruir a camada de ozônio. Letra C. Reagir com ar, pois se decompõe espontaneamente em dióxido de carbono e água, que não atacam o ozônio? Não, não é isso não. Ele não reage com ar, tá certo? Espontaneamente tem que haver uma reação de combustão para isso acontecer, né? Se eu tenho qualquer um desses hidrocarbonetos, eu vou pegar aqui, por exemplo, o butano, ó, certo? Que é o C4H10. Então, C4H10, bem aqui, ele reage com oxigênio sim, mediante uma energia de ativação. O que é que vai formar? CO2 mais o quê? Mais água, né? Uma reação de combustão completa, pode ser incompleta também, fazendo o balanceamento da equação, ó, 4 carbonos, 10 hidrogênios. Aqui então tenho 5 vezes 2 10 hidrogênios. Oxigênios agora eu tenho 8, 4 vezes 2, 8. Com 5 aqui, você vai ter 13. Então aqui, ó, 13 sobre 2 oxigênios. Ok? Muito bem, a equação balanceada, então a opção C está errada por causa disso. Letra D. Impedir a destruição, tá certo? Impedir a destruição do ozônio, pois os hidrocarbonetos gasosos reagem com radiação UV, liberando, não tem nada a ver, eles são pouco reativos, não reagem não, certo? Liberando hidrogênio, não, já pensou? Liberando hidrogênio, a atmosfera ia queimar, se porventura com uma faísca aí, o hidrogênio ia entrar em combustão, nossa, e o oxigênio ia acelerar ainda mais isso, ia potencializar essa reação, sem condição. Letra E. Destruir o CFC, pois reage com radiação? Não, não destrói nada, certo? Ele não vai reagir com a radiação de jeito nenhum. Então, realmente, a opção correta é a letra A, tá bom? De amor. Vamos lá. Terceira questão. Terceira questãozinha. A nossa terceira questão é uma questão que já envolve uns conhecimentos aí um pouco mais específicos de química, tá certo? Olha só. Vamos ler. O uso de embalagens plásticas descartáveis vem crescendo em todo o mundo, juntamente com o problema ambiental gerado por seu descarte inapropriado. O politereftalato de etileno, que é o PET, cuja estrutura é mostrada, tem sido muito utilizado na indústria de refrigerantes e pode ser reciclado e reutilizado. Uma das opções possíveis envolve a produção de matérias-primas. O etileno glicol, né, que é 1,2-etanodiol, tá certo? Aqui o nome oficial dele, a partir de objetos compostos por PET, pós-consumo. Com base nas informações do texto, uma alternativa para a obtenção de etileno glicol a partir do PET é, olha, gente, isso aqui é um polímero, você está vendo aqui. Sabe como é que eu identifico um polímero, Sérgio? É quando você tem aqui esse Nzinho, ó, tá vendo? Aqui você tem ou um parênteses ou um colchete, e aí uma estrutura dentro de um parênteses ou colchete, e você tem um Nzinho, é um polímero, tá? O Enem, na verdade, ele vem abordando muito essa questão de polímeros. E isso aqui nada mais é também do que um conhecimento de reação. Veja só, o que é que a gente identifica aqui? Que função orgânica é essa aqui, ó? Essa aqui que eu vou aqui, ó. Que função orgânica é esta aqui, ó? É essa aqui, muito bem. Isso aqui é um éster. É um éster. Olha que legal, é um éster. Certo? C dupla O, O. E aí o que vai acontecer? Eu vou pegar isso aqui e vou levar lá para outra página, tá? Eu vou levar isso lá para outra página, a página em branco, que é para a gente trabalhar melhor. Um pouquinho ela, ó. Vou botar bem aqui, é um éster, né? Antes de trabalhar, eu vou dar só uma noção aqui do detalhe, ó. Vou passar aqui essa tela que nós já vimos, né? Ok? Olha, veja só, pessoal. Um éster, tá certo? Ele vai ser obtido a partir de uma reação de esterificação. Esterificação.
Tá? Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, porque eu ainda quero resolver outras questões. Então, numa reação de esterificação, que reação é essa de esterificação? Certo? Ali meu operador, minha operadora ali já está dizendo que eu tenho que acelerar. Olha aí, ó. Uma reação de esterificação é quando eu tenho um ácido carboxílico, olha aqui, ó. Olha só que interessante, aqui o ácido carboxílico, ó. Qualquer. E um álcool, ó. Aqui um álcool, ó. Certo? Um álcool qualquer, tá bom? Vou botar aqui R, significa que é um álcool, isso aqui. Quando isso aqui acontece, você combina, você tem uma reação de esterificação que nada mais é do que uma reação de desidratação. Tomar muito cuidado aqui, tá? Tomar muito cuidado nessa reação para não cometer alguns equívocos aqui, ó. Deixa eu só ajeitar aqui, certo? Quando você tem essa reação de esterificação, bem aqui, tá? A desidratação que acontece nessa molécula, formando o éster, ela acontece assim, ó. Tá? Eu até passei aqui, ia passando diferente, mas olha só. O que é que nós temos? Nós temos a liberação de água. O ácido perde a hidroxila, certo? E o H vem lá do álcool. Então isso aqui é o quê? É a água que vai sair, ó. Então, quando você tem a reação de esterificação para a formação do éster, através de uma desidratação, ó, tá aqui o éster, ó. Ó. Tá vendo? Ó, e agora o Rzinho, ó. Essa parte veio do álcool, essa parte toda veio do álcool. Mais água, né? Mais água. Isso é uma esterificação. Seja a hidrólise. A hidrólise, que é o nosso foco aqui, é quando nós pegamos justamente aqui o inverso, ó. A hidrólise. Tá? Reação de hidrólise de um éster, tá? De um éster. O que é hidrólise? É a quebra, tá? Devido à água. Então, olha só, tá aqui. Vamos pegar aqui um exemplo mais palpável? Vou pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um éster qualquer. Vamos pegar esse éster aqui, ó. Vamos pegar esse éster aqui. Ó, um parecido com o que a questão está colocando pra gente aí, ó. Vou pegar esse éster bem aqui, ó. Certo? Ó, pegar esse éster aqui. Ó, dupla O. Vou colocar bem aqui. O. Vou botar bem aqui, ó. Só um CH3 mesmo para facilitar a nossa vida. Hidrólise. H2O. O que é que acontece? A gente vai quebrar isso. A gente vai quebrar aonde? Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Essa parte aqui origina quem? O álcool. E aqui, o ácido carboxílico. Porque um éster é formado de um ácido carboxílico com álcool. Acabei de falar, né? Então aqui é o ácido carboxílico que se forma, ó. Então aí você tem a formação desse composto, ó. CH3. Opa. CH3. Aí, ó, o aromático aqui. Tá bom? O aromático. Aqui, ó. Pronto, ó. Essa parte aqui do aromático é que originou quem? O nosso ácido carboxílico, ó. Mais quem? Mais álcool. Qual seria o álcool? Seria isso aqui, ó. O metanol. Ficou claro aí? Então, uma reação de hidrólise acontece sempre no éster. Quando a gente volta para a nossa questão, ó. De volta para a nossa questão, ó. Não é um éster? É um éster, certo? Aí eu vou apagar aqui para a gente fazer a hidrólise dele, ó. Na hora que eu pego isso aqui, eu vou apagar, ó. É um éster, já sabe que é um éster. Então a gente vai fazer a hidrólise dele. Como é que a gente vai fazer essa hidrólise? Quebrando a ligação ali, ó. Certo? Ó, se eu quebrar a ligação, ela vai quebrar aqui, lembra, ó? Acabei de falar, ó. Certo, ó. Ela vai quebrar bem aqui, ó. Vou pegar uma outra cor. Certo? Pegar aqui o vermelho, que é bem destacado, ó. Ó, ela quebra bem aqui. E essa parte bem aqui, ó, vai originar o quê? Um álcool. Tá valendo aí? E aí você pega... Opa, peraí, Sérgio, mas aqui vai originar um álcool e aqui já tem. O que é isso aqui? Isso aqui no meio que significa que outros polígonos vão se ligar, mas já tem um H. Então qual é o álcool que se forma aqui, ó? Ó, HO aqui. CH2, ó. CH2, ó. OH, ó.
Que é isso? É o etileno glicol. Ou seja, 1,2 etanodiol. Ou numa nomenclatura mais atualizada, né, ó, etan 1,2 diol. Pode ser? Tá bom? Então tá aí, e o que faz a nossa resposta para essa questão ser o quê? A hidrólise dos objetos, certo? A nossa questão 3, então aí a resposta é a letra D, hidrólise. Tá claro aí? Uma questãozinha aí de polímero. Eu vou pedir até para cortar para mim aqui, certo? E eu queria que você entendesse aqui o seguinte, que nós vimos uma questão de polímero agora, mas ela não envolveu só polímero. Ela envolveu uma reação orgânica, certo? Uma reação de hidrólise de um éster. Ela envolveu o polímero, ela envolveu o que mais? A identificação do grupo funcional éster, a associar esse éster ao quê? A uma reação de hidrólise. Se você não soubesse o que era hidrólise, não faria a questão, ficaria confuso. Então entenda, as questões de orgânica do Enem, elas têm um determinado mix de informação. Na questão anterior, nós vimos ali, já misturamos funções orgânicas com a questão do sabão, sal orgânico. Nós vimos ali o quê? A formação da micela, o que era uma substância anfifílica. Percebe? É muita informação numa questão só. Então você tem que estar preparado para isso no Enem. Como eu sempre digo, resolvam as questões do Enem. Eu estou resolvendo questões do Enem, por quê? Porque isso aqui é um curso de resolução de questões do Enem. Certo? As questões do Enem, elas são bem singulares. É muito difícil você encontrar questões de vestibulares que se cheguem iguais ao Enem. Elas se aproximam, tá bom? Mas vamos voltar para o nosso quadro, que nós temos mais uma questão para resolver, ok? Vamos lá. Ó, essa questãozinha aqui, tá bom? Essa questãozinha aqui que eu vou resolver, certo? É uma questão que envolve aí uma determinada análise. Veja só, eu não coloquei a figura aqui, porque ela está maior lá do outro lado. Mas vamos ler aqui a questão, tá? Vamos ler a questão. Seguinte, pesquisas demonstram que nanodispositivos baseados em movimentos de dimensões atômicas, induzidos por luz, poderão ser aplicados em tecnologias futuras, substituindo micromotores, sem a necessidade de componentes mecânicos. Exemplo de desenvolvimento molecular induzido pela luz pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada de silício, ligada a um polímero, o azobenzeno, e a um material suporte, em 2 comprimentos de onda, conforme ilustrado na figura. Com a aplicação de luz, ocorrem reações reversíveis da cadeia do polímero, que promove o movimento observado. Vamos observar aqui esse movimento, vamos fazer essa análise. Tá? Vamos fazer essa análise agora. Você percebe que tem uma figura aí boa para você, certo? Uma figura aí que é interessante. Aqui, ó, o que é que nós temos aqui? Perceba, tá aqui, ele está fazendo aqui, mostrando para você, ó. Eu não sei se você consegue perceber, tá aqui, ó. Ó, acontece aqui, ó, o que ele está dizendo lá no outro texto, ó. Tá vendo? Está acontecendo uma modificação aqui. Tá certo? Ele fala aqui, se a gente for analisar de novo o texto, ó, só um minutinho aqui para a gente analisar, ó, só porque ele fala assim, ó, o que é que acontece, ó, ele diz aqui, bem aqui, ó, exemplo de movimento molecular induzido pela luz pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada de silício. Vamos voltar para a questão? Cadê a flexão? Tá aqui, ó, perceba, ó, daqui, ó, ampliado para cá, houve uma flexão. Uma mudança, uma dobra, uma espécie de dobra. E aí o que você observa? Que bem aqui, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma ligação dupla. Tenho uma ligação dupla aí, certo? Tenho. E essa ligação dupla está acontecendo entre o nitrogênio, certo? Com certeza. E eu não sei se você consegue observar isso aí, como uma questão de isomeria. Consegue? Ó, vamos observar aqui. Vamos passar bem aqui, ó. Se a isomeria é só com carbono, não. A isomeria não é só com carbono, não, ó. Olha aqui, ó. Perceba. Percebeu agora? Certo? O que é que você tem aqui, ó? Lados opostos, estruturas ligadas a lados opostos.
tá? Os aromáticos estão em lados opostos, certo? Quando você passa bem aqui, ó, opa, o que você observa? Que os aromáticos estão aonde? No mesmo lado. Isso é uma questão de isomerização. É uma isomerização. Que tipo de isomeria a gente viu? Eu vi isso na aula anterior. Isso é uma isomeria o quê? É uma isomeria cis-trans. Esse composto seria o quê? O trans. E aqui seria o quê? O cis. Era só a sacada que você ia ter que ter aí. Beleza? Para fazer a questão? Vamos analisar logo a questão, que meu tempo já está no final. Ó, na questão ele fala assim: o fenômeno de movimento molecular promovido pela incidência de luz decorre do... Vamos logo para a resposta, que é para ver se dá tempo de a gente resolver a outra. Certo? A resposta dessa questão de cara vai ser logo a letra B, ó. Aqui. Por quê? Isomerização das ligações N-N, sendo a forma cis do polímero mais compacta do que a trans. Volta para a imagem. Que é a forma cis, ó. Ela é mais compacta, mais condensadazinha, mais arrumadinha. A forma trans não, ela já é mais volumosa, correto? Então, o que faz todo sentido para essa questão. Quero que você entenda aí que foi uma questão que você tinha que levar. Aí, Sérgio, mas eu pensei que a isomeria só acontecesse no carbono. Não, faça isso não. A isomeria, na maior parte das vezes, pelo menos em estruturas orgânicas, ela se manifesta no carbono. Mas está aí um exemplo de uma isomeria que não é do carbono, foi no nitrogênio. Tá bom? Bom, eu tenho uma última questão que eu vou fazer rápido também, para que você entenda. Olha só, como cai isomeria no Enem. Os feromônios são substâncias utilizadas na comunicação entre indivíduos de espécie. O primeiro feromônio isolado de um inseto foi o bombicol, substância produzida pela mariposa do bicho da seda. Tá aqui. Gente, pelo amor de Deus, é a mesma coisa. O que é que você observa no bombicol aí, dupla ligação, só que agora é carbono. Você observa bem aqui, ó. Você sabe que aqui tem o quê? Bem aqui, eu vou colocar bem aqui, ó. Mudar a cor da minha canetinha. Aqui, ó. Não tá aparecendo, mas tem o que aqui? Hidrogênio. Tem o que aqui? Hidrogênio. Aqui tem o quê? Hidrogênio. Aqui tem o quê? Hidrogênio. Certo? Tá aqui. Ó. Aí você pega, se você observar bem aqui, ó. Se você pegar aqui, mudando a cor, olha só, dupla ligação, olha aqui, ó. Tracejou aqui, ó. Os hidrogênios estão no mesmo lado, isomeria geométrica de novo. Certo? É um caso de isomeria geométrica. E aí, a questão fala o seguinte, o uso de feromônios, tá? Aqui são isômeros cis. O uso de feromônios em ações de controle de insetos e pragas está de acordo com o modelo preconizado para a agricultura do futuro. São agentes altamente específicos e seus compostos químicos podem ser empregados em determinados cultivos, conforme ilustrado no quadro. Que quadro? Está aqui o quadro, ó. Aqui o quadro. Certo? E eu coloquei de novo a fórmula do bombicol aqui para você, certo? Bom, e aí o que ele quer na questão? Vamos só ver o que ele quer e a gente volta para o quadro, ó. Considerando essas estruturas químicas, o tipo de estereoisômeros, isômeros espaciais, apresentado pelo bombicol, é também apresentado pelo feromônio utilizado no controle do inseto. Aí você vem pra cá, ó. Opa, perdão. Vem aqui, opa. Que não tem nada a ver. Cadê a dupla ligação entre carbonos para a gente ter isomeria cis-trans? Aqui também não tem nada a ver. Certo? Aqui não pode, ó. Aí você tem dupla bem aqui, ó. Não pode, porque esse é igual a esse. Tem que ser diferente no mesmo carbono, ó. Perceba, ó. Aqui, ó, por exemplo, é hidrogênio, ó. Aqui é hidrogênio, ó. No mesmo carbono, essa estrutura aqui, esse ligante, ó, é diferente desse aqui, ó. Esse ligante aqui é diferente desse aqui todinho, ó. Então não pode, tá falso. Esse aqui nem ligação dupla tem, ó. Também não pode. Então só nos resta quem? O último composto, certo? Que é do cultivo do tomate. Então aí quando você vem aqui para a nossa resposta, o que é que você vai ter aqui como resposta para essa questão? A nossa letra E. Tá? É escrobipalpuloides absoluta, que foi o que a gente marcou bem aqui, ó.
Tá bom? Tá aqui, ó. Tá bom? Foi o que a gente marcou. Por quê? Porque tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Sérgio, mostra aí. Tá bem aqui, ó. Ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Passamos aqui a nossa canetinha aqui, ó. No meio, ó. Isomeria cis-trans, ó. Ó. Esse é igual a esse. Mas é diferente desse pedaço aqui, ó. Que é diferente desse outro pedaço aqui, ó. O que torna realmente a questão verdadeira como resposta, né, verdadeira, a letra E. Beleza? Então, olha para cá. Vamos cortar para cá. Gente, resolvemos aí quantas questões? 5 questões, foi? 5 questões de química orgânica. 5 questões de química orgânica. E aí, a gente vê que nessas 5 questões de química orgânica tem uma variedade de conteúdo, uma variedade de informações grande. Certo que eu frisei um pouco mais, puxei um pouco mais para a isomeria. Puxei. Eu queria mostrar para você. Tá? Na próxima aula, né, no próximo episódio, digamos assim, do nosso curso, na próxima aula, eu já vou puxar para o lado mais de reações orgânicas dentro do Enem. Você tem que saber reações orgânicas, tá certo? E aí a gente vai continuando o curso, depois com geral, fisicoquímica e aí vai, tá bom? Eu desejo a todos aí bons estudos, a gente se encontra novamente na próxima aula, ok? Um abraço para todos e tchau!